Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, que especialmente na meditação, no entendimento, que Ele, Deus, na pessoa do Espírito Santo, passa para nós através da sua santa palavra. A palavra de Deus é espírito e vida. Portanto, quem quiser ter conhecimento, quem quiser sabedoria, quem quiser usar inteligência, quem estiver disposto a pensar, raciocinar, para entender a palavra de Deus, aí vai a explicação de Deus, não pessoal, não minha, não é o meu pensamento, é o pensamento de Deus, que nós tentamos passar para vocês. Tentamos, porque não é fácil. Não é fácil se transferir aquilo que Deus falou para outras pessoas, se não usarmos, obviamente, a inteligência, não o coração. Não o coração, porque se eu usar o coração, eu vou passar sentimentos, eu vou passar o que eu sinto, e não o que eu penso, o que Deus fala. Deus é palavra, que quer dizer Deus é pensamento. Veja que quando lá em Isaías, o profeta, falou a respeito de Jesus, que quando ele viesse, ele receberia o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de conselho, Espírito que diz respeito exclusivamente à cabeça, não ao coração. Ele não fala o espírito de sentimento, o espírito de amor. Ele fala do espírito de sabedoria, de conhecimento. Deixa eu falar para vocês o que eu creio, é o Espírito Santo que nos impulsiona a falar desse assunto que tem sido polêmico dentro das igrejas, em especial das igrejas pentecostais, porque são muitas pessoas que, por falta de conhecimento bíblico, por causa da falta do entendimento da palavra de Deus, misturam alhos com bugalhos. Isso mesmo, que é o que o diabo gosta. O diabo gosta que as pessoas fiquem confusas, fiquem em dúvidas com respeito ao batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Na minha fé, na minha concepção, na minha convicção pessoal, na minha experiência pessoal, diante daquilo que eu entendo das Sagradas Escrituras. É bom você avaliar as minhas palavras, pesá-las, para ver se elas combinam perfeitamente com o que está escrito. Porque eu não quero que você fundamente a sua fé nos meus conhecimentos, nas minhas experiências. Não, você tem que fundamentar a sua fé na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Só isso. Não no meu pensamento, mas eu vou falar das minhas experiências e acredito que vai ajudar algumas pessoas a pensar, a raciocinar
a chegar a uma conclusão a respeito desse assunto que tem sido polemizado dentro das igrejas. Então, ontem, alguém perguntou, bispo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, fala em línguas? Ou quando a pessoa fala em línguas, é o Espírito Santo? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, tem que falar em línguas? São perguntas que realmente levam as pessoas na resposta, dependendo da resposta, faz livrar a pessoa, libertar as pessoas ou amarrá-las. Amarrá-las, porque tem gente que não gosta da verdade. Tem gente que prefere ficar com a mentira, porque a mentira combina bem com o que há dentro delas, que é o espírito enganador. Existe um espírito chamado espírito enganador. Por exemplo, o espírito do anticristo é um espírito enganador. E esse espírito, ele trabalha onde? Dentro das igrejas, para levar as pessoas à confusão, à dúvida, que faz delas fracas, débeis na fé, e não desenvolvem na fé, não crescem na fé. Parecem pessoas que estão atoladas, como um animal atolado no barro, não tem como se mexer, não tem como sair. Então veja só, vamos colocar os pingos nos is, de acordo com o que está escrito. Bispo, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas eu não falo em línguas. É possível isso? Me disseram que eu tenho que falar em línguas. Outros já disseram que não deve, não necessariamente. O que eu tenho que fazer? Me diga lá. Olha só. Vamos ver esse texto sagrado. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Porque a confusão é essa. Poxa, espera lá. Eu tenho o dom da fé. Eu tenho o dom de mandar demônios embora, digamos assim. Eu tenho o poder para fazer isso, fazer aquilo outro. Mas eu não falo em línguas. E aí? Como é que fica? Eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Eu tenho fé para fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro, mas não falo em línguas. Há outros que dizem, eu falo em línguas, mas eu ainda tenho problema dentro de mim, tristeza, vazio. Eu ainda tenho problema de depressão. Quer dizer, como pode uma pessoa ter o Espírito de Deus e ter depressão, o espírito de depressão? Ou vazio dentro de si? Não é possível, não combina. Não combina você ter a luz e as trevas dentro de si. Não tem como. Ou você está na luz ou você está nas trevas. E essas verdades é que fazem as pessoas se libertarem. Obviamente, se elas aceitarem. Vamos ver o texto sagrado a respeito dos dons e dos frutos. Porque falar em línguas estranhas é dom. O dom de línguas. O nome já diz dom. Como é o dom da fé. O dom para curar o enfermo. O dom de profecia. Que não tem nada a ver de adivinhação. Dom de profecia é o dom de pregar a palavra de Deus. Pregar o que está profetizado. Repetir o que está escrito. Só isso. Quando eu prego a palavra de Deus, eu profetizo. Quando eu não prego a palavra de Deus, eu não estou profetizando.
Agora, com respeito aos frutos, ou fruto do Espírito Santo, melhor dizendo, fruto do Espírito Santo. Nós vimos nesses dias que Jesus falou, a árvore se conhece pelo fruto, ou pelos frutos, não é? Não interessa se a árvore é feia, se está com flores, se está com folhas, não importa. Se ela dá frutos, é o fruto que me interessa, é o fruto que vai me alimentar, é o fruto que vai me dar energia, força, vigor. Então, a beleza da árvore não importa. O que importa são os seus frutos. Olha só, ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, quer dizer, falar a língua dos anjos, língua estranha, e a língua dos homens, a língua dos homens, a língua dos anjos, falar tanto a língua dos homens como dos anjos, e não tivesse amor, presta atenção, ainda que eu falasse a língua dos homens, as línguas dos homens e dos anjos, isso é dom, ainda que eu tivesse o dom de falar a língua dos homens e também dos anjos, se eu não tivesse amor, e não tivesse amor, o que é o amor? Amor é dom? Não, amor é fruto. Amor é fruto. Não tivesse amor, não tivesse o fruto, o que adianta falar em língua estranha? Ou falar a língua dos homens? O que adianta? O que adianta ser uma árvore frondosa, bonita, exuberante, florida, linda, mas se não tiver fruto, o que vai adiantar? Então ele dá um exemplo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa. Metal que soa. Então eu tenho aqui um metal, que é a minha garrafinha d'água. Não dá para suar aqui não. Não dá para suar. Mas não dá para tinir. Ainda que eu tivesse, que eu falasse, que eu tivesse o dom de línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, que são frutos, seria como metal que soa, faz barulho, bonito, ou como o sino que bate, blém, blém. Mas e aí? O sino toca, faz blém, blém, aí acaba o som. O que aconteceu? O que somou? O que aconteceu com a vida da gente? Nada, zero. É a mesma coisa que você ter uma árvore frondosa, bonita, mas não ter fruto. Assim é a vida das pessoas. Assim é a vida dos que insistem com as línguas estranhas. Insistem em falar em línguas. Estão mais interessadas em falar em línguas do que ter o Espírito Santo. Isso é uma ignorância, isso é uma estupidez sem medida. É só pensar um pouquinho, amiga e amigo. Pense comigo, raciocine. O que adianta você falar em línguas estranhas e continuar com a sua vida desgraçada? Desculpa falar o português claro, grosso, mas é o que desperta. O que adianta você ter o dom de línguas, falar em línguas, mas a sua vida está arruinada, ou travada, amarrada, presa? Você fala em línguas, mas e aí? Como é que é o resultado da sua vida?
Como é que é a sua vida em casa, com o seu marido, com sua esposa, com seus pais, com seus filhos? Quais são os benefícios dessas línguas estranhas? Quais são os benefícios? Aí você diz, nenhum. Mas pelo menos você fala em línguas. E aí as outras pessoas vão dizer, ela fala em línguas, ela tem o Espírito Santo. E você sai então cheia de pompa, cheia de orgulho, de vaidade. Eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo, mas a minha vida está uma desgraça. Não dá, minha amiga, meu amigo. É exatamente isso aqui que está escrito, que o Espírito Santo fala através de Paulo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Agora vem outro exemplo, da mesma forma. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, dom do conhecimento, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, dom da fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Em outras palavras, ainda que eu tivesse o dom de transportar montes, ainda que tivesse o dom para resolver todos os meus problemas, ainda que eu tivesse conhecimento de tudo, ainda que tivesse fé, toda a fé, quer dizer, tudo isso é dom. Se não tivesse amor, quer dizer, não tivesse o fruto, que é o amor, nada seria. Nada seria. Você fala em línguas estranhas, mas não tem frutos. Você é má esposa ou mau marido, mau filho, mau filha. Você é uma pessoa difícil de se lidar, mas você fala em línguas. E daí? O que adianta essas línguas? Mas você tem fé para remover montanhas. Você tem conhecimento, vasto conhecimento da Bíblia. Você é uma pessoa instruída. Você tem dons, mas se você não tem frutos, quer dizer, se a sua vida não mostra os frutos. O amor é o fruto. O amor é o Espírito Santo, o próprio Deus. Deus é amor. Está escrito. A Bíblia não diz que Deus é fé. A Bíblia não diz que Deus é esperança. A Bíblia que define Deus como amor. Deus é amor. Deus é amor. Então, o que adiantam os frutos? O que adiantam os dons sem os frutos? Nada. Zero. É como disse logo no início. O que adianta você falar em línguas? Eu falo em línguas. Eu posso falar em línguas aqui com você. Eu posso pregar em línguas, digamos assim. Mas você não vai entender. O que adianta eu falar em línguas? Só para mostrar para você que eu falo em línguas? E que ganho vai ter? Nenhum. Salvo se tiver alguém que interprete a língua. Mas só esse alguém vai entender. Então, ainda que eu fale as línguas dos homens, seja um poliglota, ainda que não fale nem mesmo o português direito, quanto mais a língua dos outros, e não tivesse, e a língua dos anjos também, que é a língua estranha, e não tivesse amor, quer dizer, não tivesse
o fruto do Espírito Santo, então eu serei como o sino que tine, que bate lá, blém, 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 depois passa, rapidinho, passa, acabou. O som só dura segundos. E depois acaba. Assim também são as línguas estranhas sem os frutos. São os dons sem os frutos. Ou fruto. A Bíblia fala em fruto. E aí relaciona todos os frutos. Mas é fruto, chama em fruto. Todos os frutos se resumem num fruto. Amor. Dá licença. Muito bem. Veja só. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, e não tivesse o Espírito Santo, nada disso me aproveitaria. Então, em outras palavras, o que adianta eu fazer caridade? O que adianta dar comida ao faminto, visitar os presos, fazer caridade, obra social? Se eu não tiver o Espírito Santo, o amor, se eu não tiver o fruto do amor, tudo que eu vou fazer vai passar, vai acabar. A comida que eu der vai acabar. A pessoa vai ter fome outra vez. O cobertor que eu der para a pessoa que está com frio vai se cobrir naquela noite, algumas noites, mas vai chegar o momento que o cobertor vai acabar. Essa é a realidade. Amiga e amigo, os dons são para o proveito da igreja, mas são os frutos que permanecem, ou melhor, é o fruto que permanece para sempre. Veja só, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, quer dizer, não tivesse o Espírito Santo, o que adianta? Nada disso me aproveitaria, para mim, me aproveitaria. Aí diz assim, o amor, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é o fruto, o resultado da sua fé no Senhor Jesus, é o resultado do Espírito Santo em mim, é o amor. O amor é sofredor. Deus é sofredor. Está escrito. Salmo 86, Davi diz, Deus é sofredor, e é sofredor. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso, não tem inveja. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, quer dizer, não desconfia, não folga, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, novamente diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o próprio Deus. É o Espírito Santo. Se você tem o amor dentro de si, o batismo com o Espírito Santo, obrigatoriamente você vai sofrer por causa de viver neste mundo cruel, mau, perverso, injusto. Você vê as pessoas
sendo injustiçado e você não poder fazer nada. Você vê as pessoas sofrendo e quase não poder fazer nada. Você sofre com aqueles que sofrem, porque você ama. Quem ama sofre com os que sofrem. Essa é a realidade. O amor, diz mais, nunca falha, nunca falha, nunca falha. Mas, havendo profecias, que são os dons, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas estranhas dos anjos, dos homens, cessarão, vão acabar. Assim como o sino que tine, acaba logo o som. Havendo conhecimento, desaparecerá. Aí ele diz aqui, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Aí ele continua, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, adulto, maduro, acabei com as coisas de menino. Assim também são os dons. Os dons são entusiasmantes, maravilhosos, porque você usa o dom para curar o enfermo, para libertar o aflito, para salvar as pessoas da miséria, da fome. Porém, esses dons acabam. Os 10 leprosos foram curados, literalmente. Mas os 9 leprosos, 9 dentre 10 leprosos foram curados e foram embora tratar da vida deles. Foram beneficiados pelos dons, ou pelo dom da fé. Mas somente um voltou para agradecer a Deus, reconhecer Jesus como seu Senhor. Então ele diz assim, porque agora no presente momento, vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Está falando de Deus. Um dia nós vamos estar diante do Altíssimo, face a face, e vamos conhecê-lo. Mas quem vai conhecê-lo? Aqueles que nasceram do Espírito Santo, aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo, aqueles que foram paridos pelo Espírito Santo, da forma como Jesus foi parido. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Então, quando você nasce do Espírito Santo, você não é um membro do reino de Deus, você é filho de Deus. Quando você tem o dom, você pode ser cheio do Espírito Santo, como também pode não ter o Espírito Santo. Pode ter um espírito imundo ali, escondido, enganando, fazendo você pensar, porque você fala em línguas, você fala nas línguas dos homens e dos anjos, e você pensa, eu tenho um Espírito Santo, mas você não tem o fruto, então você não tem o Espírito Santo. Está claro isso? E ele diz, está aqui escrito, isso aqui é o próprio Deus que fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior destes é o amor. Então, permanecem a fé, que é necessário para que você seja justificada, perdoada. Para você agradar a Deus, você tem que ter a fé. Então, permanece a fé, a esperança de coisas que se esperam. Esperança é coisas que se esperam. Você não vê o que se espera, mas você espera, você aguarda.
Isso é esperança. E o amor? O amor é o Espírito Santo dentro de você. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo, ou nascida do Espírito Santo, ela é espiritual. Não importa se ela fala em línguas, se ela não fala em línguas. Não importa se ela tem o dom da fé, se ela tem o dom disso, o dom daquilo, o dom do conhecimento. Não importa se ela é uma pessoa bondosa, caridosa. Não interessa se ela é uma pessoa do bem, faz o bem para as outras pessoas. Se ela tem o Espírito Santo, se ela nasceu do Espírito Santo, falando ou não falando em línguas, ela é de Deus. Porque o próprio Espírito Santo confirma conosco que somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus é filho do amor. E ama. Naturalmente, não força a barra, não. Ama porque é filho do amor, filha do amor. Nasceu do amor. Quem nasce do ódio é ódio. Vive com ódio. Quem nasce de Deus, que é amor, vive o amor a cada momento. Ama. Mas não é um amor sentimento, não. É um amor inteligente, é um amor racional, é um amor concreto, é um amor verdadeiro, é um amor que dá. Porque quem ama, dá. Quem ama, dá de si para aqueles que não têm. Eu costumo dizer, quem tem o Espírito Santo quer dar, sempre. Quem não tem o Espírito Santo quer receber. Em outras palavras, quem nasce do Espírito Santo quer dar. Jesus falou isso. Aquele que beber da água que eu lhe der, esta água, que é o Espírito Santo, se fará nele uma fonte. E a fonte está sempre dando. A fonte não recebe nada. A fonte já é fonte. Ela está sempre jorrando, 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 dia e noite, sem cessar. Não interessa se vem a sequidão, se vem a chuva, se vem a tempestade, maremoto, terremoto. Não interessa o que acontecer nesse mundo. Pegar fogo, a fonte está sempre jorrando. Porque ela é fonte. Ela é amor. Ela está dando. Mas quem não é fonte tem sede, quer receber. E você, então, pode se definir como uma pessoa que está sempre pronta para dar o que Deus lhe tem dado? Ou você é uma pessoa que está sempre a buscar, Deus, me ajuda aqui, bispo, ora por mim, ora pelo minha família, olha. Você está buscando, buscando, buscando. É porque realmente você precisa nascer de novo. Essa é a realidade. Porque quem nasce de novo não pede, dá. Porque é espírito. Porque nasceu de Deus. Em outras palavras, resumindo, se a pessoa é batizada com o Espírito Santo, não interessa se ela fala em língua ou não fala em língua, ela é cheia do Espírito Santo. Isso é que é importante. Ela vai dar frutos, porque ela é uma árvore frutífera. E pelos frutos se conhece a árvore. Não interessa se a árvore é feia, velha, nova. Não importa. Se ela dá frutos, então ela é cheia de Deus. Se ela não dá frutos, ela é vazia de Deus. Pode ser frondosa, pode ser bonita, pode aparentar, pode tocar, o sino pode tocar bonito, e ficar alguns segundos, mas vai acabar. Os dons vão acabar, mas o fruto permanece para sempre. É o que está escrito aqui. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor, que é o Espírito Santo. Será que eu me fiz entender? Em outras palavras, dá licença. Não se deixe enganar, minha amiga, meu caro amigo.
Quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu nasci de novo, comigo aconteceu isso, eu nasci de novo e recebi o Espírito Santo. Eu só vim falar em língua estranha muito tempo depois, mas ninguém tirava de dentro de mim que Deus era comigo, que eu tinha o Espírito Santo. Eu falava em línguas? Não, não falava. Não falava. Não importa. Falando ou não falando em línguas, que são dons, eu tinha o Espírito Santo. Se eu tenho fé para curar a pessoa ou não tenho fé, não importa. Eu continuo com a minha fé. Agora, uma coisa é dom do Espírito, outra coisa é fruto do Espírito. Dom é algo que ele empresta para a gente. Fruto é algo que nasce da gente. Olha só a diferença. Fruto, você é. Dom é algo que você pega emprestado. Deus empresta você, te empresta o dom da fé para curar os enfermos, então você recebeu aquele dom para curar a pessoa. É emprestado. Mas o fruto não, o fruto nasce de você. O fruto do Espírito Santo jorra de você, porque ele está em você. Você é filho dele, nasceu dele. Você nasceu do amor e desse amor gera-se amor. Você é amor. Deus é amor e aqueles que nascem de Deus é amor também, porque nasceram do amor. Quem é do amor gera o amor. Filho de Deus é de Deus. É de Deus. Então, se fala em língua, se não fala em língua, se tem dom disso, se não tem dom, não interessa. Se eu não tenho nenhum dom, não importa. O que importa para mim são os frutos. Ou melhor, é o fruto. É o fruto. O fruto me faz gerar frutos. E os frutos são doces. Entendeu, minha amiga? Pelo amor de Deus, não faça confusão com isso. Não vá na história. Ah, mas fulano, não interessa o que aconteceu com fulano, beltrano, cicrano. O que importa é o que está escrito, é o que é o que Deus falou. Para mim não interessa a opinião alheia. Se todo mundo tiver uma mesma opinião, não me interessa. O que me interessa é o que está escrito. Eu ando pelo que está escrito, não pelo que os outros falam ou deixam de falar. Então, dentro das igrejas pentecostais, há muita gente que fala em línguas estranhas, mas não pelo dom de Deus, mas pelo dom do diabo. Porque o diabo gosta que as pessoas sejam enganadas, especialmente quando se trata de línguas estranhas. O diabo gosta disso, porque as pessoas, muitas vezes falam em línguas, mas vivem uma vida desgraçada e se conformam com aquela vida desgraçada, porque, mas eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, mas a vida está desgraçada. Os frutos são podres, maus testemunhos, péssimos testemunhos. Péssimo testemunho em casa, na família, para com a mulher, para com o marido, para com os filhos, para com os pais, para com as outras pessoas. Péssimo testemunho, mas falam em línguas. Que línguas são essas? Do diabo. O diabo fala muito em línguas, você sabia? Nas nossas experiências, na igreja, pessoais, minhas experiências, eu vejo o demônio falando em línguas. Eu já fiz isso. Eu falei, demônio, a pessoa estava manifestada. Eu falei, demônio, fala em línguas aí. Ih, falou. Chegou até a cantar em línguas. Cantar em línguas. E eu tomei susto. O diabo fala em línguas mais do que qualquer um de nós. Qualquer um de nós. O diabo é poliglota, hiper poliglota, fala todas as línguas, ele conhece todas as línguas.
E ele engana as pessoas com esse blá, blá, blá. Por falta de conhecimento, o povo sofre. Por falta de discernimento, o povo sofre. Se você é nascida do Espírito Santo, isso é o que interessa. Os seus frutos serão deliciosos, maravilhosos. É o amor. Os frutos vão sustentar, vão alimentar aqueles que têm fome. Mas, se não é batizada com o Espírito Santo, pode falar a língua que quiser, não quer dizer nada. Veja que Jesus fala sobre isso, ele disse, naquele dia, vocês vão me dizer, olha, mas nós curamos enfermos, nós profetizamos em teu nome, curamos enfermos em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus disse, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Amanhã vamos tocar mais nesse assunto para eliminar, dirimir todas as dúvidas. E, por favor, não adianta você ficar, bispo, e isso, e aquilo outro, e não sei o quê. Se você tem dúvida, é porque você não tem o Espírito Santo. Quando a gente tem dúvida, é porque dúvida com respeito ao batismo com o Espírito Santo. Se você tem dúvida com respeito ao seu batismo com o Espírito Santo, é porque você não tem o batismo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, está escrito, o próprio Espírito Santo confirma, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos de Deus, que nascemos de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.